close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Corrupção. Vivemos num mundo corrupto. Por que as pessoas entram na corrupção? Doença mental ou de caráter? Corrupção vem do latim corruptus, que significa quebrado em pedaços. A psiquiatra forense Hilda Morana, que é da Associação Brasileira de Psiquiatria, onde é coordenadora, define o termo no seu sentido social. Corrupção é o ato de cometer atitudes ilícitas com o intuito de conseguir vantagem financeira ou mais poder. O corrupto típico é o indivíduo que busca driblar regras em seu benefício próprio, sem levar em consideração outras coisas que não o próprio benefício. Ela afirma que esse tipo de comportamento é causado por um transtorno de personalidade que pode ser definido de forma mais clara como sendo um defeito de caráter. A corrupção pode ser diagnosticada a partir do consultório. É possível determinar a presença do distúrbio por meio de um exame PET scan ou tomografia por emissão de pósitrons. O método revela com clareza a área afetada pelo distúrbio do desenvolvimento. A gravidade do quadro pode variar muito. A gradação do distúrbio se alterna entre leve ou muito grave, permitindo enquadrar a maioria dos criminosos e transgressores. Um quadro leve pode se adequar a um oportunista que realiza pequenos delitos. Já um caso mais grave pode representar um político que realiza grandes perseguições ou até mesmo genocídio como um ditador. Esse personagem é constantemente atraído para situações em que se conhecem possibilidades de obtenção de vantagens diversas com facilidade e, por isso, a proliferação desses indivíduos no meio político. A psicóloga declara que essa situação não é exclusiva do Brasil. Percebe-se esse padrão no mundo todo. Estatísticas recentes apontam que cerca de 15% da população mundial é afetada pelo transtorno. Entre todos os casos, os mais graves, que podem responder por crimes mais sérios, estão entre 1 e 2% desses indivíduos. Estudos científicos têm mostrado que quando uma pessoa se envolve em atitudes corruptas, ela tem um aumento do nível de estresse em seu corpo e mente. Há um aumento do nível de hormônios do estresse, como a adrenalina e a cortisona. E esse excesso leva órgãos vitais de nosso organismo a se tornar repetitivo e produzir doenças variadas, desde depressão até o câncer. Quando você está envolvido em atitudes corruptas, está destruindo a si mesmo. Acúmulo obsessivo de bens materiais, seja pelo trabalho honesto ou pela fraude, não promove saúde. Produz patrimônio, mas não saúde. É a presença de uma doença mental no indivíduo que o faz corrupto. Mas será que corruptos possuem defeitos de personalidade possíveis de serem mensurados pela ciência? O que conduz às atitudes corruptas são as fragilidades de caráter ligadas ao interesse da pessoa de estar numa posição na qual pode obter benefícios pessoais. A lesão no caráter chega num ponto
em que corruptos praticam atos ilegais, geralmente em grupo, criando um conceito para eles de que a violação da honestidade é justa. Você deve se lembrar da absurda hipocrisia de parlamentares no Brasil envolvidos em propinas fazerem uma oração agradecendo a Deus pelo dinheiro ilícito obtido. Um absurdo, né? O poder não corrompe necessariamente, mas revela tendências comportamentais pré-existentes no indivíduo. Os que desde sempre se preocupam em ser corretos e éticos, que sempre pensam em ajudar e aliviar o sofrimento das pessoas da comunidade, ao assumirem o poder, também mantêm uma atitude honesta. E o contrário é verdadeiro. Os que sempre se comportam sem ética, mesmo em pequenas coisas, assumindo o poder, farão o mesmo. O Dr. John Schaefer é analista comportamental do FBI, Polícia Secreta Norte-Americana. Em seu artigo, A Psicopatologia da Corrupção, gente, psicopatologia é o estudo das doenças mentais. Então, nesse artigo, publicado em 2 de agosto de 2018, na revista Psicologia Hoje, ele afirmou que a corrupção serve como uma máscara de poder para esconder inseguranças pessoais. Explica que pessoas corruptas e suscetíveis à corrupção não são felizes e que a corrupção serve como forma de obter felicidade por meio do poder. Diz ainda ele que o poder coloca uma pessoa ou grupo acima de outra pessoa ou grupo, criando uma ilusão de felicidade por meio do controle. Dominar as pessoas não pode trazer felicidade. A corrupção apenas mascara as inseguranças, a máscara do poder, e quando retirada, revela as inseguranças pessoais. A pessoa ou grupo corrompido procura manter ou aumentar o controle do poder para manter a sua ilusão de falsa felicidade. Dr. Schaefer afirma que membros de grupos corrompidos juram lealdade a seus grupos, ignorando seu dever para com a comunidade em geral. Olha aí um exemplo de quem não quer usar máscaras. Os valores pessoais substituem os valores da comunidade. E ele continua: a maneira mais rápida das pessoas inseguras se sentirem bem consigo mesmas é colocar-se acima dos outros. Tanto no governo quanto no setor privado, o poder é a maneira mais rápida de elevar uma pessoa acima de outra. Enquanto pessoas inseguras permanecerem no poder, elas podem se esconder através da máscara de poder. Líderes inseguros não aceitam novas ideias porque a outra pessoa pode obter o reconhecimento e usurpar o poder dos grupos corruptos. Pessoas que apresentam novas ideias ameaçam líderes seguros. Eu posso citar aqui no Brasil o caso da demissão do ministro da Saúde, Mandetta, porque ele estava aparecendo mais, né, do que quem queria aparecer. E agora também no caso das vacinas, né, essa briga de poder e eleitoral. Como uma droga viciante, o poder anseia por um poder cada vez maior.
Líderes inseguros, muitas vezes, não têm as habilidades necessárias para se sobressair. Por isso, recorrem à corrupção para manter e ganhar mais poder. Líderes inseguros não podem abrir mão do poder, pois isso iria expor suas inseguranças e os tornaria infelizes. Uma boa liderança ligada ao bem impede a corrupção. Com boa liderança, as pessoas respeitam seus líderes e recebem também respeito em troca. A boa liderança cria um ambiente onde as pessoas se sentem bem consigo mesmas e com o grupo a qual pertencem. Não cria divisões, mas união. Mas a malignidade conduz pessoas a serem doentiamente ambiciosas quanto ao dinheiro e quererem ser os primeiros de uma forma orgulhosa que os leva a ficarem obsessivos pelo posto mais alto e também conduz indivíduos a ficarem murmurando e reclamando de tudo, deixando a gratidão de lado. Essas pessoas ainda são escravas da corrupção. Não sabem o que é liberdade. César Vasconcelos de Souza é um psiquiatra que escreveu Saúde Mental e Você. E eu gostei do texto e vou passar. O poder da bondade precisa ser recebido a cada dia. Caso contrário, cairemos na corrupção em quaisquer de suas formas. O eu não tem capacidade para administrar bem e eu nos caminhos do bem. Somente a bondade pode nos fazer pessoas de caráter nobre, não corruptas, e assim nos tornamos úteis à sociedade. Sair às ruas para protestar contra a corrupção tem sido um ato cada vez mais comum. Claro, a corrupção está aí, corrompendo nossas instituições, roubando o dinheiro dos nossos impostos, dizimando o pouco de esperança que resta em uma população honesta que honra com os seus mais profundos preceitos éticos, códigos morais e que educa seus descendentes pelo exemplo. A corrupção é uma praga realmente, um mal que precisa ser combatido. Mas vejamos só, pensando no antídoto, a corrupção é uma síndrome que se manifesta apenas em políticos, administradores de grandes construtoras? É uma doença transmitida por algum inseto? Um inseto que escolhe quem pica? Ela é genética? Ela é transmitida de uma geração para outra? Ela é importada de outro país? Será que ela vem de outro planeta? Não, claro que não. A corrupção nasce em nossas casas, todos os dias. Está presente dentro do nosso mais profundo ser, enraizada em velhos e novos hábitos. Ela se perpetua como uma praga, age como o mais potente vírus, pois é capaz de se reinventar a uma velocidade incalculável, sofre mutações. Parece que muitas vezes invisível, mas ataca todas as raças e classes sociais. O período de incubação é variável. Em alguns casos, pode nunca se manifestar, mas quem padece desse mal nega sempre que não está doente. A corrupção está em nossas casas, nas ligações irregulares de água, na TV a cabo pirata, nos filmes baixados por meios ilícitos de versão beta do Windows e de todo o pacote Office. Na árvore cortada sem autorização, no valor do imóvel subestimado, no imposto de renda parcial e daí vai para muitos outros exemplos. Gente, isso já vem desde o descobrimento do Brasil. A carta de Pero Vaz de Caminha
já continha indícios de corrupção, pois o autor pede emprego ao rei para um parente. E no Brasil Colônia também há vários relatos de crimes e corrupção que está no livro Arte de Furtar. Se for esta lógica, não podemos fazer mais nada. Teremos uma situação de imobilismo, passividade e aceitação. Dizem que há uma cultura da corrupção. Na minha opinião, não é uma cultura de corrupção, mas uma cultura de impunidade. Eu acho que o ponto mais vulnerável hoje para a manutenção da corrupção, infelizmente, é o judiciário, que ele tem uma dificuldade muito grande para criminalizar a corrupção, ou seja, demonstrar por meio de provas o ato de corrupção. No Código Penal, algumas vulnerabilidades que dificultam a condenação. O ajuste nesse dispositivo iria agilizar a criminalização, diminuir a sensação de impunidade entre a população. Entretanto, esse problema parece que não está ainda sob controle. Não há forma de suprimi-lo. Os países desenvolvidos não são menos ou mais corruptos do que o Brasil, por exemplo. Apenas possuem mecanismos de controle eficazes e punição mais rápida e correta. A corrupção é presente em maior evidência nos países não democráticos e de terceiro mundo. Essa prática, infelizmente, está presente nas 3 esferas do poder: legislativo, executivo e judiciário. O uso do cargo ou da posição pode obter qualquer tipo de vantagem e é denominado de tráfico de influência. Toda a sociedade corrupta sacrifica a camada pobre que depende puramente dos serviços políticos, mas fica difícil suprir todas as necessidades sociais: infraestrutura, saúde, educação, previdência e tudo mais, né? Se os recursos são divididos com a área natural de entendimento público e com os traficantes de influência, os corruptos. Quando o governo não tem transparência em sua administração, é mais provável que haja ou que incentive essa prática. Não existe país com corrupção zero, embora os países ricos, democráticos, tenham menos com corrupção, porque sua população é mais esclarecida acerca dos seus direitos, sendo assim mais difíceis de enganar. Por isso que a educação é muito importante. Por isso que a escola tem que ser boa, para que a população se esclareça e saiba onde colocar o seu voto e em quem. Atualmente, existe uma organização internacional que tem como finalidade desenvolver pesquisas nos países para medir o nível de corrupção. A partir da pesquisa, é feita uma classificação de acordo com a nota, que vai de 0 a 10. E alguns dados revelam que o primeiro lugar está com nota 9,7, que corresponde à margem de confiança, que é a Finlândia, de menos se viu corrupção. Mas vocês querem saber do Brasil, né? Então o Brasil ocupa o 54º, 54, com margem, com nota 3,9 e uma margem de confiança de 37%. E como eu já coloquei que a corrupção, ela se manifesta com pessoas inseguras e problemas mentais mesmo, né? Então veja bem, a corrupção está presente nas escolas, nas provas coladas, nos trabalhos plagiados, nas respostas compradas, no livro xerocado, nos gatos de energia elétrica.
Ela está presente nas empresas, nos impostos omitidos, no por fora do trabalhador, na contratação informal, nos favorecimentos contratuais, na nota fria, em tudo isso. E não podia ser diferente. Ela está presente nos órgãos públicos, nas licitações direcionadas, nas decisões políticas onerosas, nas indicações pessoais, na compra de votos e em tudo isso. Então, estamos formando, precisa prestar muita atenção, jovens com problemas mentais, com distúrbios de personalidade e caráter. Tiago Stosnak é diretor em Engenharia e Gestão do Conhecimento pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ele é mestre em Saúde e Meio Ambiente. A ocasião e a oportunidade fazem o corrupto se a corrupção vem do berço. O político é mero retrato de uma sociedade corrupta. Ele não é a causa dos problemas, mas a consequência de uma epidemia de doentes, de pessoas inseguras que se tornam doentes morais, de cegos éticos que fecham os olhos para os pequenos atos de corrupção do dia a dia. Por isso, protestar é um direito, mas não praticar atos de corrupção é mais do que uma obrigação. Por favor, vamos erradicar esse mal pela raiz, tornar nossos filhos saudáveis, seguros e que eles tenham muita esperança e um brilhantismo de honestidade em sua vida. Preparei esse conteúdo com muito carinho e amor para você. Assista quantas vezes você quiser e compartilhe com quem você ama. Esse assunto é muito importante. Seria muito bom que as escolas vissem, que os professores, que os políticos conhecidos de vocês. É importante esse conteúdo. Então gostaria muito que vocês colocassem os seus comentários aqui no canal, que vocês desse um clique lá, se gostaram ou não, bate lá o sininho para poder sempre receber os meus vídeos, porque isso é missão. E nós juntos, todos nós, vamos construir essa nação e ter muito mais esperança. Meus amigos queridos, muita saúde, se previnam, Deus os proteja e até a próxima. Muito obrigada. Gratidão mesmo. Namastê.